seja muito bem-vindo à nossa palestra aqui nesse segundo Comentores. O tema que vamos tratar hoje é sobre o Renascimento, aquele movimento humanista, né, artístico, cultural, movimento de transformações sociais que aconteceu nos séculos XV e XVI, como que ele pode nos trazer lições para que a gente possa superar essas dificuldades que a gente vive atualmente, né? Então, eu estou aqui na Serra da Cantareira, né? Vocês vão dar uma olhada aqui no meu refúgio, aqui onde eu trabalho, preparo as aulas e fico em contato com a natureza, né? E aqui fico num espaço que eu uso para fazer essas gravações, né? Para ter reuniões, palestras, né? Acredito que é um lugar bastante apropriado para que a gente possa estar falando sobre essas transformações, né, que acabaram interferindo nas artes, na arquitetura, no comércio, né, já que no aspecto econômico foi o Renascimento que sai do modelo feudal, né, onde que o senhor feudal, né, é que controlava tudo, para um modelo mais próximo do capitalismo, né, o mercantilismo, onde o comércio, né, os bancos começam a se fortalecer dentro desse novo modelo, já que o senhor feudal não existe mais, as pessoas são livres, passam a trabalhar, a ter seus próprios empreendimentos, né? Então, o Renascimento, ele tem, não é só Leonardo da Vinci, não é só Michelangelo, não é só Brunelleschi, mas é mais que isso, né? E é também isso, né? E é isso que a gente vai estar conversando aí, de como que a gente pode estar revendo esse período histórico e dessa maneira aprendendo nos inspirando a superar essas crises que a gente vive hoje, né? Então, a gente vive crise do aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto ético e social, e isso não é só no Brasil, né? Então, isso é importante deixar claro que o mundo vive essa crise, né? A gente tem problemas econômicos na Grécia, tem na Rússia, né? Você tem hoje questões de saúde pública na África, você tem no Brasil com o mosquito e a dengue, o Zika, né? Então, você tem questões políticas envolvendo a América Latina em vários aspectos, desde o Macri na Argentina, aqui a Dilma, o Cunha, que não é preso ainda até agora, apesar de tudo que ele já fez, né? Você tem a abertura de Cuba e o estreitamento das relações com os Estados Unidos, você tem nos Estados Unidos também uma eleição presidencial marcada por um candidato inusitado, que é o Donald Trump, que reconhece a sua postura conservadora de uma forma bastante forte, né? Você tem no Brasil, especificamente com o uso das redes sociais, uma polarização muito grande hoje, né? Uma falta de tolerância com relação às opiniões divergentes, né? Você vê uma economia estagnada por essa disputa política que não se define, né? Então, são vários aspectos que se assemelham, né? Podemos fazer um paralelo com o que existia, né, na Europa, principalmente na Itália, né, vivia naquela época medieval pré-renascimento, né? E é por isso que eu acho que é importante a gente recuperar esse período histórico e ver como ele pode nos inspirar a superar essas dificuldades hoje, né? O primeiro convite que eu faço é a gente assistir um trecho de um documentário do History Channel que dá uma pincelada geral no que foi o Renascimento e a sua importância para a história da humanidade. Após a Idade das Trevas, a Itália iluminou o mundo. Emergiu da sinistra e devastadora peste negra e trouxe inovações, arte e a glorificação do homem. Foi uma explosão de ideias brotadas das mentes mais esclarecidas de todos os tempos. Filippo Brunelleschi was the ingenio, the ingenious man.
Ali nasceram algumas das maiores obras de arquitetura, arte e engenharia que o mundo já conheceu. The enterprise of Renaissance engineering is recovering this ancient knowledge. I don't think that any other period in the history of Western civilization can brag to having produced so much genius. Mas chegar a gênio era uma luta. Os construtores enfrentaram desastres naturais sem precedentes, os dogmas da igreja e os rivais. And the Italian peninsula becomes the cockpit, the fighting point. Essa foi a era dos arquitetos, a qual criou a gratificante sensação de que nada era impossível. Então, veja que nesse momento o homem passa a ter o controle sobre suas iniciativas e sobre suas decisões, né? Então, a gente sai da era medieval, em que o poder de Deus ele era o centro de tudo, em que o homem passa a ser o responsável pelas suas decisões, né? Então, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente vê que na questão artística, esse aspecto autoral ele ganha uma preponderância muito grande, né? Mas, nesse momento, o que eu queria chamar a atenção é que essa capacidade, então, criativa e criadora, né, ela acontece em Florença muito pelo financiamento da família Médici a esse movimento, né, que propiciou com que esses artistas de diferentes regiões e com diferentes talentos pudessem vir para Florença, né? Então, o livro O Efeito Médici, né, de Frans Johansson, né, ele conta um pouco dessa história, né, e eu vou explicar aqui, vou ler para vocês o trecho de abertura em que ele explica, né, qual é o motivo que ele chamou de Efeito Médici, qual a ideia do livro. A ideia do livro é simples. Quando você chega a uma intersecção de campos, disciplinas ou culturas, pode combinar conceitos existentes em um grande número de novas ideias extraordinárias. O nome que dei a esse fenômeno, efeito Médici, vem da incrível explosão de criatividade na Itália do século XV. Os Médicis eram uma família de banqueiros de Florença que financiava criadores de uma ampla variedade de disciplinas. Graças a essa família e algumas outras como ela, escultores, cientistas, poetas, filósofos, investidores, pintores e arquitetos convergiram para a cidade de Florença. Ali se encontraram, conheceram-se e romperam barreiras entre disciplinas e culturas. Juntos formaram um novo mundo baseado em novas ideias, o que ficou conhecido como Renascimento. Como resultado, a cidade se tornou o epicentro de uma explosão de criatividade, uma das eras mais inovadoras da história. Os efeitos da família Médici podem ser percebidos até hoje. Não só da família Médici, como de todo o Renascimento, né? Então, esse livro fala sobre essa questão das intersecções e como os Médicis, como detentores do capital, né, para que financiaram esse movimento, eles são importantes para que isso aconteça. Sobre os Médicis, eu selecionei um trecho de um vídeo que tem no YouTube, que eu peço que vocês assistam comigo. Michelangelo, Brunelleschi, Botticelli, Leonardo, Galileo. An explosion of ideas which would shatter the medieval world and resonate through the centuries in a single phrase. Rinascimento, rebirth, renaissance. Behind it stood the Medici, godfathers of the Renaissance. Nota que eles, então, financiaram, né, essa capacidade de misturar, né, diferentes culturas, diferentes conhecimentos, diferentes visões do mundo para criar algo que é totalmente novo, né, e que acaba trazendo a sua consequência, né? A gente tem, por exemplo, a Mona Lisa, né, sendo a obra do mundo mais famosa até hoje, é fruto do Renascimento, né? A Santa Ceia, que fica ilustrando as casas, né, de muitos dos católicos do mundo todo, é uma obra
do Renascimento. A Capela Sistina, que é uma das obras de arte mais lindas do mundo, dos locais mais visitados, né, lá no Vaticano, no Museu do Vaticano, ela é também fruto do Renascimento. Você tem a escultura de Davi, de Michelangelo, né, também fruto do Renascimento. Você tem o nascimento da Vênus, né, de Botticelli, que é também fruto do Renascimento. A mostrar esse aspecto do Renascimento específico das artes e de como ele interferiu na arquitetura e até mesmo na engenharia, né, eu pesquisei um documentário, né, sobre história da arte e selecionei um trecho que eu gostaria de assistir junto com vocês. No final da Idade Média e no Renascimento, porém, predomina a tendência de uma interpretação científica do mundo. O resultado disso nas artes plásticas e, sobretudo, na pintura, são os estudos da perspectiva segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva conduziu o outro recurso, o claro escuro, que consiste em pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos. A combinação da perspectiva e do claro-escuro contribuiu para o maior realismo das pinturas. Outra característica da arte do Renascimento, em especial da pintura, foi o surgimento de artistas com um estilo pessoal diferente dos demais. Durante a Idade Média, como vimos, a produção artística era anônima. Isso ocorreu porque toda a arte resultou de ideias anteriormente estabelecidas, seja pelo poder real, seja pelo poder eclesiástico, às quais o artista deveria se submeter. Com o Renascimento, esse quadro se altera, já que o período se caracteriza pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. É, portanto, a partir dessa época que começa a existir o artista como o conceituamos atualmente, um criador individual e autônomo, que expressa em suas obras os seus sentimentos e suas ideias, sem submissão a nenhum poder que não a sua própria capacidade de criação. Então, a visão científica, né, a capacidade de representação dos santos de uma forma cada vez mais humana, né? Então tu tem a Madonna e o Bambino como sendo a dupla mais pintada de todo o Renascimento, mas cada vez mais com um aspecto humano, mostrando que eles ali são gente como a gente, né? E não mais como aquilo que era pintado na parede, como uma coisa distante, é algo que passa a ser próximo de nós, né? E o surgimento, né, do artista como sendo um empreendedor, né? Aquele que dá a sua contribuição, a sua visão, a sua decisão com relação ao que vai acontecer, né? Então, é por isso que eu acho que o Renascimento é tão importante, porque ele recupera, né, questões que são muito importantes, né, para o dia de hoje, né? A gente vê nessa questão de fazer as obras, né, que elas tenham não seja mais uma, mas querendo realmente fazer algo que seja para sempre, né? Então, você nota isso hoje em empresas como a Wikipedia, né? Ela quer organizar o conhecimento de uma forma colaborativa para o mundo todo, quer dizer, tem esse anseio de ser grandioso que o próprio Renascimento tem, né? O Google, quando ele diz que quer indexar todo o conhecimento humano e torná-lo disponível através de uma ferramenta de busca, tem esse anseio, né? O Facebook, que quer conectar todas as pessoas aí, né, criando um mundo todo virtual, ele tem esse anseio, né? Então notem que essas questões elas podem fazer um paralelo, né? E hoje você nota nas artes, por exemplo, né? Aqui em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, está em cartaz uma exposição sobre arte cinética, né? Essa arte ela reúne mecanismos, né, questões mecânicas, né? Então você tem
uma série de pequenos motores que fazem a coisa circular, mas você tem luz, você tem movimento, você tem reflexo, você tem neon, né? Quer dizer, você tem essa combinação de elementos que você nota que no Renascimento ele também tinha, né, essa combinação de arte com ciência, com tecnologia, né? Então, sobre o aspecto da tecnologia, né, existe na parte da engenharia, né, uma contribuição muito grande do Brunelleschi, principalmente, e a construção do Duomo, né, em que ele, por um lado, recupera aquilo que é antigo, né, então as viagens e os estudos que ele faz, né, para ver o Panteão em Roma, que era uma das construções, né, da Roma Antiga, que se tornam perfeitas até hoje, né, se você for ver lá, está lá aquele anfiteatro, né, aquele espaço, né, com aquela cúpula lá em cima, está em Roma, perfeito, né, e ele queria entender como que aquilo tinha sido construído para fazer, né, a cúpula do Duomo da Santa Maria del Fiore, que é a catedral lá de Florença, né, que é um processo que, se você for ver, né, nessas relações entre Florença e os dias atuais, né, foi criado em cima de um concurso, né? Então os arquitetos todos e engenheiros e artistas que queriam fazer alguma coisa propuseram, né, o seu projeto, e aquele projeto que foi aprovado foi aquele mais inovador, e o Brunelleschi, né, acabou ralando muito, pesquisando muito para conseguir realmente fazer com que essa cúpula pudesse ficar em pé sem precisar o uso de vigas, que era o sistema tradicional de construção vigente na época e que ele queria superar, né? Então, esse é mais uma contribuição, e sobre esse aspecto especificamente, eu achei um vídeo da National Geographic, que está legendado, né, que eu acho que mostra bem essa questão da contribuição do Renascimento para a engenharia. Imagine this. It's 1418 in Florence, Italy. You've been challenged to build a great dome for the Santa Maria del Fiore, one of the grandest cathedrals ever built. And you have no formal architectural training. No pressure, right? For Filippo Brunelleschi, a goldsmith and clockmaker, it was the opportunity of a lifetime. He considered the challenge carefully. Then proposed a daring plan, using methods that experts don't fully understand even to this day. At the time, domes were often built as semicircles. But the town fathers required that Brunelleschi build an 8-sided dome that would be even taller and stronger. It would also have no central support system to hold it up during construction. Even worse, the dome's base was an imprecise octagon with no true center. But Brunelleschi had that covered. There would be 2 domes instead of 1, an inner and an outer shell, held together by giant brick arches and interlocking rings of stone and wood. The rings would work like hoops on a barrel, keeping the dome from expanding outward. To move heavy loads hundreds of feet up, Brunelleschi designed ingenious new machines, including an ox-driven hoist and massive lifting devices far ahead of their time. So, revolutionary design? Check. Groundbreaking engineering? Check. Can-do attitude? Check. But with no central support system, how would he actually build it? First off, the masonry would have to support itself during construction. To do this, Brunelleschi placed the bricks in a herringbone pattern, which spiraled to the top of the dome, with vertical bricks acting as bookends to hold the others in place. They laid about 1 row a week, giving the mortar time to cure. At this rate, the dome grew at a snail's pace of about a foot a month. But perhaps most puzzling is how he was able to place the bricks with such precision. Hey!
Many experts agree that he used guide ropes. One theory states that ropes ran from a flower pattern on the work platform that showed exactly where the bricks should go. Another has ropes running from the dome's center, tracing a series of cones that grew smaller as they ascended to the top. Still another suggests a different arrangement of central ropes and wooden templates. However it was done, it worked. The 8 faces of the dome met at the top precisely, just as Brunelleschi had planned. In all, it took 16 years to complete the dome. When he died in 1446, Brunelleschi left behind no sketches and no details as to exactly how he achieved his masterpiece. Today, it remains the largest masonry dome in the world, more than 500 years after it was built. E não é só Brunelleschi que consegue se tornar tão atual até hoje, né? Se você for ver nesse processo, né, de pesquisa, de ver como que o Renascimento pode nos inspirar a criar um novo ciclo nos negócios, né, que seja mais inovador, que combine, né, essas questões de uma forma inusitada, como já vem acontecendo com negócios como o Uber, né, que pega negócios muito tradicionais como o próprio táxi e ele reinventa em cima da economia colaborativa. Ou da própria Amazon, que vem unindo a intersecção do varejo com o comércio eletrônico e com a internet, com novas formas de entrega, seja de entrega colaborativa, seja que você pegue essa compra que você fez lá na loja ou no local, né? Hoje a Amazon tem um serviço com armários, né, em locais públicos, como na Times Square, né, porque se você compra algo na Amazon, sei lá, um computador, né, e você antes mandava para hotéis, então os hotéis começaram a cobrar por isso, e a Amazon viu então numa oportunidade, e você tem um locker lá, então um armário, que no local público, esse computador está colocado lá, né, o que você comprou está colocado lá e você tem a senha, então você chega lá e tem um período de tempo que você pode tirar. Veja que isso é uma inovação, né, no varejo, combinada com ideias que já existiam, né? Isso que o Renascimento, né, pode, eu acredito, nos inspirar muito, né, fazendo com que as coisas realmente se modifiquem. E esse jeito de pensar, né, ele hoje não é só meu, né? Nessa pesquisa eu encontrei um artigo da Harvard Business Review, né, que chama Como a Florença Renascentista foi um modelo melhor para a inovação do que o Vale do Silício é hoje, né? Então, é um artigo escrito pelo Eric Weiner, né? Esse é um escritor da NPR, né? NPR da rede pública americana, né? Principalmente rádio, mas o site da internet também vale muito ver. E ele fez uma viagem em vários lugares do mundo para escrever um livro, né? O nome desse livro eu tenho aqui, quer ver? Ó, ele chama The Geography of Genius, A Search for the World's Most Creative Places for Ancient Athens to Silicon Valley. Então, a geografia da genialidade, a busca pelos lugares mais criativos do mundo, desde a Grécia Antiga até o Vale do Silício, né? Então, ele fez essa pesquisa e nesse artigo, especificamente, ele fala sobre o Vale do Silício, sobre a Florença do Renascimento, né? E ele pega 6 aspectos, né, que eu vou usar para finalizar essa nossa conversa, né? Então, primeiro, que o talento precisa de patrocínio, né? Então, essa questão dos Médicis foi fundamental para que o Renascimento acontecesse. Assim como é fundamental que hoje as grandes empresas, os bancos, os detentores do capital financiem as startups, para que elas possam realmente, né, errar, experimentar, fazer o que ainda não foi feito, né? Então, isso é
fundamental, ou seja, o talento ele precisa de patrocínio para acontecer. A mentoria funciona, né? Então esse congresso é um exemplo disso, né? Mas principalmente recuperar que a experiência vivida por outras pessoas, ela pode muito ajudar o empreendedor, né, o inovador, a não cometer os mesmos erros, né? Então, se debruçar-se sobre as ideias e as opiniões dos outros é algo que é fundamental e você deve se colocar. Isso na Renascença, né, um jovem pintor, né, ele já ia para seus ateliês, ele subia uma série de degraus como aprendiz até conseguir ser realmente ser considerado um artista. Então, isso é algo que a gente hoje precisa entender, que o empreendedor, na maioria das vezes, quando abre o seu primeiro negócio, ele não vai conseguir triunfar. Né? Por quê? Porque ele é um processo que ele precisa realmente acontecer, né, aos poucos. Né? O potencial triunfa sobre a experiência. Né? Esse também eu acho que é uma questão importante. Né? Quer dizer, você não precisa mais. O que deu certo no passado não necessariamente vai dar certo no futuro. Né? Então, aqui no artigo, ele mostra que o Michelangelo, quando foi convidado para fazer e para pintar a Capela Sistina, ele era um escultor conhecido, mas ele não era um pintor famoso. Né? Mas o potencial do Michelangelo é o que fez com que ele conseguisse fazer essa obra magnífica, né, da humanidade, que é a Capela Sistina, né, que tem todo o teto, tem toda a parede, né, pintada pelo Michelangelo, que ele faz aí o juízo final na parede, né, mostrando com uma riqueza de detalhes incrível toda essa visão do que é o inferno, o que é o purgatório, o que é o céu, né, colocando todos os personagens aí dentro dessa pintura que quem não conhece, né, deve conhecer, seja por fotografia, seja pelo YouTube, mas quando puder ir pessoalmente, é uma experiência impressionante. Né? Mais uma lição, o desastre cria oportunidades. Né? Então, se você for ver, né, essa crise que a gente está vivendo, ela é o melhor momento para que, pega, por exemplo, a crise do mercado automobilístico. Né? Não é à toa que o Tesla, hoje lá nos Estados Unidos, faz esses carros tão modernos, que usam tão pouco combustível, tem um conforto muito maior. Né? Por quê? Porque ele precisa dar uma resposta a uma crise de um modelo que estava falido. Né? Você pega, por exemplo, a TV a cabo, que vem sendo considerada muito caro para o valor que ela entrega, né? Ela ganha hoje um novo concorrente, que é o Netflix, né? Que vem com um novo jeito de concorrer, com um acervo grande, com produções próprias, né? Com a capacidade de você assistir em qualquer device. Né? Quer dizer, então, você pega o Nubank, sendo um modelo de cartão de crédito que consegue estar conquistando as pessoas muito rapidamente, porque não tem taxas, não tem agência, o atendimento é todo eletrônico. Quer dizer, então essa crise, ela surge, ela permite que negócios inovadores realmente aconteçam e façam toda a diferença. Né? Mais uma lição aí do artigo, né? Incentive a competição. Né? Então você nota que Leonardo da Vinci e Michelangelo tinham uma competição entre eles, Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi tinham uma competição entre eles, né? Os próprios projetos, a gente já falou aqui, né? Não só do Duomo, mas o projeto do Batistério, o projeto da Porta do Batistério, né? Todos eles foram competições em que os artistas podiam botar suas propostas. Então, notem que isso, né, tem tudo a ver com esse jeito hoje de competição de startups, de startup weekend, de pitch, né? Quer dizer, com a competição saudável faz com que os negócios realmente melhorem e cada um dê o melhor de si para poder chegar lá. Né? E, por último, né, busque e sintetize ideias, não interessa de onde elas são, de onde elas vieram. Né? Então, a gente já falou aqui que o Duomo de Florença, ele tem a ver com o Panteão lá de Roma. Né? Você vê que a forma como
o Leonardo da Vinci e o Michelangelo pintavam, né? Ele não tem a ver com a idade medieval, mas tem a ver com como a pintura grega acontecia, com luz e sombra, e com os corpos tendo uma visão mais realista do corpo humano, né? Então, notem que, às vezes, para a gente poder sair dessa crise, a gente vai ter que unir robótica com arte, a gente vai ter que unir nanotecnologia com orgânicos, né? Você vai ter que unir ecologia com questões como inteligência artificial, né? Então, são dessas intersecções que eu acredito que pode sair o novo e que a gente pode fazer aí o novo renascimento, né? O renascimento, ele é um comportamento, é quase que um estado de espírito, né? É uma maneira de olhar o mundo, né? E é esse o convite que eu faço para vocês. Vejam, né, nas dificuldades essa oportunidade pela mudança, né? Vejam a possibilidade de combinar e fazer intersecção sobre diferentes conhecimentos, diferentes culturas, diferentes ideias, né? Quer dizer, quando você conseguir fazer isso, né, é algo que pode sair algo novo, e é do novo que vai vir a resposta para a crise que a gente enfrenta hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, né, vocês podem me acessar pelo mentalidades.com.br, né? É um blog que eu peço que vocês curtam, que vocês sigam e que vocês interajam, comentem, perguntem, né? Que é um espaço realmente para a gente desenvolver, né? Hoje as mentalidades empreendedora, a mentalidade criadora e a mentalidade aprendiz, né? Então são essas mentalidades que a gente vem desenvolvendo lá, né? E esse aspecto do renascimento, né, e de como que a gente pode se inspirar para renovar os negócios tem tudo a ver com esse projeto, né? Se você gostou desse conteúdo, acessa lá, me manda uma mensagem, né? Vamos interagir, porque é nessa troca que a gente aprende e cresce junto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.